Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque herdarão o reino dos céus. Esta citação foi lançada à mão na missa campal em memória de Marisa Letícia Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no dia em que Luiz Inácio Lula da Silva decidiu se entregar à Polícia Federal para cumprir sentença de 12 anos e 1 mês de prisão por suposta corrupção. Uma sentença fruto de um processo fraudulento que é nulo desde o seu princípio, porque Sérgio Moro sequer poderia ter sido juiz da causa. Lula, entretanto, decidiu se entregar, o que frustrou alguns militantes, muitos militantes, que consideravam que seria mais ideal uma resistência. Porém, pensemos o seguinte: Lula, um homem que já é grande por si, fez do momento de sua prisão a oportunidade para ecoar de forma mais vibrante o grito contra o estado de exceção que está se implantando no Brasil. Se não fosse da forma como foi, duvido que alcançaria os 4 cantos do planeta como alcançou. Reportagens de vários jornais influentes do mundo dão conta do surgimento, da consolidação do estado de exceção brasileiro. Órgãos de mídia insuspeitos, como The New York Times, como The Guardian, como o canadense Globe and Mail, como o francês Le Monde, como o espanhol El País, como o argentino Clarín, o também argentino Página 12, como o canal Russia Today, da Rússia, são praticamente harmônicos, unânimes em afirmar que Lula cumpre pena em Curitiba porque foi condenado sem provas, ou seja, por um crime que não cometeu. Como conseguimos chegar a esse estado de coisas? É preciso que nós entendamos para saber como combater. E é por isso que eu venho aqui, à sua presença outra vez, você que nos acompanha no Mídia Livre, no blog da Dilma, que curte, que compartilha costumeiramente as nossas postagens, para a gente refletir junto, para a gente tentar compreender o que está acontecendo no Brasil. Esta é uma visão minha, deste jornalista. Evidentemente, um ou outro pode ter uma visão diferenciada, mas o debate está aberto. Uma coisa é incontroversa. É no mínimo estranho que um processo contra o Lula tenha corrido com a velocidade que correu, sem dar todas as oportunidades à defesa, fazendo com que a mídia venda a ideia do criminoso, daquele que deve alguma coisa à justiça e, acima de tudo, alienando a mente da população para que o presidente Lula fosse condenado antecipadamente a uma pena que já estava certa de que aconteceria quando da prolação da sentença. Porque a verdade é essa. Quando o processo criminal começou, quando virou ação penal, já se sabia que Lula seria condenado.
porque ele já estava antecipadamente condenado pela mídia oligopólica desse país, especialmente pela Rede Globo de televisão. Há muitos anos atrás, na década de 80, aconteceu um caso célebre que virou paradigma do jornalismo brasileiro para o mal. O caso Escola Base de São Paulo. Diretores da Escola Base foram acusados de abuso sexual contra seus alunos. E essa acusação ganhou eco do jornal Notícias Populares. E durante muitos anos as pessoas realmente acreditaram que a Escola Base de São Paulo era um antro de perdição para as pobres criancinhas. E os diretores da escola foram antecipadamente condenados pela mídia antes de sofrerem processo judicial. Anos depois, demonstrou-se a inocência dos diretores da Escola Base. Mas aí, a caveira deles já havia sido desenhada. A carreira deles já havia se acabado. Foi exatamente o que fizeram com o Lula. Condenado antecipadamente pela mídia por um crime que não cometeu. Porque este é um caso emblemático de uma pessoa que foi condenada por corrupção com base em um apartamento que nunca foi dele, mas que atribuiu-se a ele. Criou-se uma figura jurídica, atribuído a, que é completamente dissonante com o tipo penal estabelecido na lei. O bem foi atribuído a Lula, mas tanto não era do Lula, que foi objeto de execução em autos de processo em Brasília contra a OAS, tanto que foi objeto de penhora judicial, averbada em cartório. Ora, se o bem era do Lula, por que foi penhorado num processo contra a OAS? Se o bem era do Lula, quem deveria sofrer as consequências era o Lula e não a OAS. Mas quiseram criar uma história. E essa história foi comprada pela mídia oligopólica, que sempre quis destruir o PT, a verdade é essa, e encontrou terreno fértil para isso. A partir de 2014, quando Aécio Neves perdeu as eleições para Dilma Rousseff, uma eleição que o candidato do PSDB considerava ganha, contou com a ajuda substancial da revista Veja, que há dias do segundo turno das eleições divulgou em capa que Lula e Dilma sabiam de tudo acerca da Petrobras, da corrupção da Petrobras, claramente querendo influenciar o pleito eleitoral. Aécio perdeu a eleição, não se conformou e se tornou um dos cabeças do golpe que se estava gestando. Tinha começado essa gestação um ano antes, quando os setores da direita conservadora se apropriaram das passeatas de junho, que começaram em São Paulo por reivindicação contra o aumento das passagens, se tornaram movimentos contra o PT, contra Dilma e contra o Lula, intitulados Contra a Corrupção, mas só se voltavam contra os petistas. Curioso, aliás, que só tenha havido uma mobilização forte contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, quando o prefeito era Fernando Haddad, do PT. Em outros prefeitos, em outros governos de outros prefeitos, não teve tamanha mobilização. Vamos em frente. Desde a história do mensalão, quando um diretor dos Correios foi flagrado recebendo propina, começaram a criar, a partir dali, a história que muitos brasileiros acreditaram, de esquema de corrupção centralizado no PT. Criou-se uma história, criou-se uma tese, criou-se um processo. E as primeiras grandes vítimas dessa justiça de exceção foram pessoas como, por exemplo, José Dirceu e José Genuíno. Ficou célebre a questão de que
José Dirceu e José Genuíno não tinham foro privilegiado. Ou seja, não eram para ser processados no STF, instância única, de cujas decisões só cabe um recurso. E ficou célebre o voto da ministra Rosa Weber, de quem nós vamos falar um pouquinho hoje. A ministra Rosa Weber declarou em seu voto célebre que não tinha provas cabais para condenar José Dirceu, mas mesmo assim o condenava porque a literatura permitia. Dirceu foi condenado sem provas, Genuíno foi condenado sem provas, e aí instaurou-se uma justiça de exceção. Erigiu-se na época um herói nacional chamado Joaquim Barbosa, que depois se aposentou do Supremo e agora arvora-se a ser candidato a presidente da República pelo Partido Socialista Brasileiro. Não vai muito longe. Depois da insurgência do mal perdedor Aécio Neves, corrupto desde sempre, criou-se um clima para a gestação de mais uma história para boi dormir. A história de que um esquema de corrupção grandioso da Petrobras tinha um grande chefe. E esse grande chefe não podia ser outro, senão o Lula. Ora, afinal de contas, o Lula era o presidente. E se era o presidente, nomeava os diretores. E se ele nomeava os diretores, ele tinha que saber de tudo. Tinha que saber de todo o esquema. E todo o dinheiro acabaria no bolso dele. Mas, ao lado disso, criou-se até o crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff. Porque quando Dilma Rousseff assumiu o seu segundo mandato, o Congresso Nacional, majoritariamente do campo conservador, começou a votar as chamadas pautas-bomba e ajudou a eleger como presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, cuja tarefa era fundamentalmente fazer o serviço sujo de derrubar a presidente Dilma. Eduardo Cunha, quem é do Rio de Janeiro sabe, é ladrão desde sempre. Roubou a Telerge no Rio de Janeiro na época do Collor. Roubou mundos e fundos nos anos 90 e mesmo assim foi feito deputado federal. Eleito com o apoio da bancada conservadora dos evangélicos fundamentalistas para a presidência da Câmara dos Deputados, tornando-se assim, à época, o terceiro homem na linha sucessória da República Federativa do Brasil, abaixo apenas de Dilma e de Temer, Eduardo Cunha era o homem certo para manipular em favor dos golpistas. Colocava o que queria na pauta de votação da Câmara dos Deputados, inclusive as pautas bomba, como reajustes absurdos dos servidores do Judiciário Federal, justamente para inviabilizar o governo Dilma. Não aprovaram o pacote anticorrupção enviado por Dilma, porque não tinha interesse nisso. E aprovaram as chamadas pautas-bomba para quebrar a economia brasileira. Quebrada a economia brasileira, a mídia suja, mídia oligopólica e os seus institutos de pesquisa correlatos cuidaram de completar o serviço, divulgando pesquisas com a popularidade de Dilma indo ao chão. E isso, aliado ao crescimento da direita conservadora nas ruas, criou o campo perfeito para o movimento Fora Dilma. Fora Dilma e leve o PT junto. Perguntados sobre as razões de tal movimento, diziam: é contra a corrupção e é contra a roubalheira. Mas nunca moveram um pé para fora de casa para questionar
a roubalheira dos governos não petistas. Vieram as mobilizações, fora Dilma, fora PT, cobertas pela Rede Globo de televisão, que inclusive se aproveitava do horário, domingo de manhã, que evidentemente foi acertado pelos organizadores dessa conspiração fascista para coincidir com o horário do Esporte Espetacular. E pela primeira vez na história da Globo, o Esporte Espetacular, programa de jornalismo esportivo, foi interrompido pelo Alex Escobar para mostrar os protestos contra a corrupção em todo o Brasil. E aí um mar de gente de verde e amarelo, com a bandeira verde e amarela escrita impeachment já. E por trás de tudo isso, a organização do MBL, Movimento Babacas Livres, e também o movimento Vem Pra Rua, Ficando em Casa. Essas movimentações ganharam corpo. Personagens que não deveriam ser levados a sério em nenhum outro país, mas são levados a sério no Brasil, como Kim Kataguiri, começaram a ganhar notoriedade. Gente como a atriz Regina Duarte, que é tão grande atriz como pequena cidadã, deu suporte imagético a esse movimento golpista. Veio gente da qualidade de um Alexandre Frota opinar sobre a educação brasileira. Veio dancinha, fora Dilma, fora PT, aqui em Fortaleza, tipo uma micareta, em manifestações em que basicamente ia gente rica, bem nutrida, dos bairros nobres. E aí, com toda essa aparição midiática, os deputados da Câmara dos Deputados jogaram para a plateia e com 342 votos consumaram o golpe, parte 1, no dia 17 de abril de 2016. Neste mês de abril, completaremos 2 anos de instauração do estado de exceção brasileiro. Dilma Rousseff foi afastada, foi processada pelo Senado, que não conseguiu provar um só crime de responsabilidade, mas recorreu a argumentos políticos, como pela família brasileira, pelo emprego, por Deus, por Jesus Cristo, por Jeová, pelo escambau. Eu digo sim à condenação de Dilma. Não apresentaram nenhum argumento consistente, pelo conjunto da obra, e Dilma foi deposta após haver se defendido feito guerreira, não ter fugido, não ter se negado a se defender, foi pessoalmente ao Senado da República enfrentar seus algozes. Saiu como uma mulher de coragem. Saiu o governo da diversidade, o governo das mulheres, o governo dos negros, o governo dos LGBTs, e entrou um governo de homens brancos, velhos, ricos, decrépitos, ladrões e corruptos, que queria tomar de assalto a República Brasileira para consumar a venda do nosso patrimônio. Mas o serviço ainda não estava terminado. Afinal de contas, havia um inimigo maior a ser vencido por eles. O presidente Lula, que ao deixar a presidência em 1º de janeiro de 2011, tinha 87% de ótimo e bom, porcentagem que nenhum outro governante do Brasil conseguiu antes ou depois. Um homem admirado aqui e lá fora, pelas universidades que criou, pelas escolas técnicas que criou, pelos 40 milhões de brasileiros que deixaram a miséria, pelo fim da permanência do Brasil no mapa da fome. Um homem admirado por grandes potências e por países de menor expressão. Um homem admirado nos Estados Unidos e na África. Um homem admirado no Japão e no Sudeste Asiático. Um homem admirado na Rússia e na Austrália. O mundo inteiro passou a respeitar o Brasil, que permanecia sim com muitas desigualdades.
permanecia sim com gargalos profundos e com situações que Lula não conseguiu resolver. Uma delas, a democratização da mídia, que Lula preferiu não enfrentar. Um tema do qual Lula preferiu fugir. Mas a despeito dos equívocos cometidos por Lula e Dilma, os ganhos foram imensos. E o petismo era admirado por isso. A menor possibilidade de ascensão social de uma pessoa que, por exemplo, sai de uma cidadezinha do interior do Ceará, como Itatira, que não oferece muitas oportunidades de emprego, de escola para as pessoas, e que obriga uma jovem a deixar de estudar para poder vir para Fortaleza trabalhar, passar 7 anos longe dos estudos, para buscar uma oportunidade num supletivo, tentar completar o fundamental. Uma pessoa que nascia em Itatira na época do petismo tinha a possibilidade de crescimento maior, porque tinha investimento do Bolsa Família, tinha a política de cisternas que aliviava os efeitos da seca, tinha a possibilidade de entrar na universidade pela política de cotas, direcionada especialmente aos pretos e pardos. Tinha a possibilidade de entrar na universidade através do ProUni, através do FIES. Tinha a possibilidade de, como a gente diz no interior, se tornar doutor. O filho do pedreiro virava advogado. A filha da empregada doméstica se tornava médica. Profissões antes de acesso apenas e tão somente à grande elite passaram a ser disputadas também pelo pessoal da classe mais baixa, pelos brasileiros que não tinham oportunidade. Lula e Dilma deram essa oportunidade. E isso incomodou as elites. Vejam só, não chegou a haver nem sequer uma revolução da classe trabalhadora. Porque nós não somos um país com tradição revolucionária. E mesmo sem revolução da classe trabalhadora, houve um incômodo da elite, que não perdoou o fato de o Lula e a Dilma, especialmente o Lula, inverterem as prioridades e passarem a privilegiar mais os pobres do país do que os ricos. Isso não é perdoado pela elite. Então eles tinham que criar uma história e se aproveitaram do conchavo governamental que o PT fez com o PMDB, partido majoritário desde sempre no parlamento brasileiro, partido que desde sua criação sempre foi o fiel da balança de qualquer governo. Aproveitaram-se disso para começar a criar uma história. E se Lula for o chefe de toda a organização? Mas não tinham como provar. Mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Sabe aquele apartamento 164A do edifício Solares que o Lula foi visitar? Aquele apartamento foi construído pela OAS. Então olha só, olha a história. A OAS foi uma empresa favorecida com contratos de obras no Brasil. A OAS fazia parte de um grande consórcio da Petrobras para crescimento nacional, para crescimento da indústria nacional. A OAS assumiu a construção do empreendimento do edifício Solares. Então, o Lula foi visitar, a Marisa chegou a adquirir o imóvel, depois desistiu, mas a gente pode criar essa história. Vamos criar essa história. Foi favorecido por esse apartamento. Foi favorecido também pelo sítio em Atibaia, porque ele ia visitar. O sítio não é dele, mas ele foi visitar, então recebeu como favorecimento. Pronto, tá aí. A história perfeita. Começaram a soltar uns balões de ensaio na mídia.
Começaram a surgir umas matérias fake news na Veja. Começou a surgir matéria fake news no jornal O Globo, e a partir de uma matéria jornalística do jornal O Globo, surgiu a denúncia do Ministério Público Federal contra o Lula. A denúncia enfocava um apartamento na cidade de Guarujá, ou seja, no estado de São Paulo. Só que o Ministério Público Federal quis ligar isto à Operação Lava Jato, a cargo da 13ª Vara Federal em Curitiba, cujo juiz é Sérgio Moro. O mesmo Sérgio Moro que deixou solto Alberto Youssef, o mesmo Sérgio Moro que deixou soltos outros tantos da época do Banestado. Escândalo que jamais foi solucionado a contento, que também estava a cargo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha interesse em derrubar o petismo. Tinha interesse, porque tem familiares com ligação com o PSDB em Ponta Grossa, em Londrina. Ele tinha interesse. E o Sérgio Moro tem uma característica: é vaidoso, é megalômano. Características que um juiz não deveria ter. Vaidoso, gosta de câmeras, gosta de aparecer, gosta de dar declarações, gosta de falar, inclusive sobre os próprios autos. Esses setores do Ministério Público, golpistas, encontraram um nexo que não existia entre o apartamento que supostamente era do Lula, mas não era, com a Operação Lava Jato. E aí mandaram o processo para Curitiba. Sérgio Moro assumiu o caso. Não deveria ter feito isso. Assumiu o caso, porque ele queria ferrar o Lula. E contou com a ajuda do Ministério Público Federal de gente como Deltan Dallagnol, que divulgou a prova cabal das alegações do Ministério Público, da culpa do Lula, um PowerPoint. Um ridículo PowerPoint que ligava por setas cada uma das insinuações do MPF ao nome Lula. Deu entrevista coletiva, isso repercutiu nos órgãos de mídia de direita do Brasil e pronto, estava feito o fato, estava feita a caveira do Lula. De modo que quando o Sérgio Moro aceitou a denúncia, inepta, mas ele aceitou, sem levar em conta as argumentações da defesa, simplesmente aceitou a denúncia fajuta do Ministério Público, já se sabia que Lula seria condenado. Como Lula tinha um processo na justiça correndo, Dilma Rousseff não pôde nomeá-lo ministro de Estado da Casa Civil no final do seu governo. Porque o Supremo Tribunal Federal, vide ministro Gilmar Mendes, entendeu que não se poderia permitir a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Dilma, porque isso seria dar ao Lula foro privilegiado, o que faria ele fugir da punição da justiça. Sendo que Lula nunca quis fugir da justiça, apenas ele era inocente. Impediu-se a nomeação de um ministro de Estado pela Presidente da República, prerrogativa que era de Dilma. E o STF invadiu essa prerrogativa, porque se tratava do Lula. Essa decisão de Gilmar Mendes, aliás, foi a pá de cal no governo Dilma Rousseff. Se houvesse respeitado a Constituição, Dilma Rousseff talvez continuasse presidente até hoje e nós não estaríamos vivendo esta crise do tamanho que estamos vivendo no momento. Inclusive, estaríamos discutindo eleições, coisa que pode até não acontecer por conta desta crise. Mas vamos voltar ao fato. Vamos voltar à nossa cronologia histórica desta opereta bufa chamada crise política brasileira. Lula começou a responder à ação penal. Foram arroladas
dezenas e dezenas de testemunhas de acusação e defesa, nenhuma delas apresentou prova alguma contra o ex-presidente Lula. Documentos, o máximo que tinha era um recibo rasurado, que não indicava que a propriedade do tal apartamento 64A seria do Lula. Ou seja, se fosse um devido processo legal, e eu posso dizer isso com propriedade a você, meu amigo e minha amiga, porque eu trabalho há 22 anos no Poder Judiciário do Estado do Ceará, sou servidor concursado e já fui assessor de magistrado de vara criminal, ajudando a preparar minuta de sentença, despacho de decisão interlocutória, então de processo penal, modéstia à parte, eu entendo muito bem. Se fosse um devido processo legal, o processo do Lula, teria sido absolvido por falta de provas. Teria sido absolvido. Mas ocorre que Sérgio Moro se apoiava em dois institutos um tanto quanto questionáveis. O primeiro que ele defendeu em um artigo publicado, se não me falha a memória, em 2003 ou 2004, sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Sérgio Moro defendia que a mídia tinha fundamental importância na apuração dos crimes, porque a mídia ajudaria a insuflar a opinião pública contra os réus. E isso ajudaria o judiciário a decidir a questão. Sérgio Moro contava com o apoio da Globo, da Veja, da Folha, do Estadão, enfim, do Zero Hora de Porto Alegre, da RBS e dos órgãos que no Brasil inteiro repercutem esses jornalões, essas grandes redes de televisão como a Globo, por exemplo. São pautados por esses órgãos. E aí a chamada opinião pública, que nem é a maioria da população brasileira, mas é uma minoria suficiente para fazer barulho com a repercussão que a Globo dá, com o apoio que a Globo dá, criou o clima para a condenação prévia do Lula. Repito, nenhuma das testemunhas de acusação e defesa apresentou qualquer prova consistente que pudesse incriminar o ex-presidente Lula. Só que além do apoio da mídia, Sérgio Moro contava com um outro instituto que é regulamentado por lei, mas que foi utilizado de forma absolutamente abusiva nesse processo, chamado delação premiada. Executivos e empreiteiros eram presos preventivamente, passavam dias, meses na prisão, mofando na cadeia. Advogados de defesa que tentavam entrar na delegacia às vezes eram impedidos por delegados. Todas as garantias do contraditório e ampla defesa desses presos foram negadas, ou pelo menos uma grande parte delas, porque Moro queria arrancar desses delatores o mantra Lula. E foi assim que Léo Pinheiro, executivo da OAS, condenado a não sei quantos tantos anos de prisão na Operação Lava Jato, delatou que Lula pessoalmente organizava o recebimento de propinas. E que o Lula pessoalmente teria recebido 20 e tantos milhões de reais dentro de uma mala. Dentro de uma mala. Eu não sei se a quantidade era exatamente essa, mas era algo absurdo. Dentro de uma mala. E isso foi a prova que o Ministério Público queria. Esta prova questionável, dada por alguém que não tinha compromisso de dizer a verdade. Porque era réu, era condenado. O que aconteceu com essa turma que delatou para ferrar o Lula? Gente, por exemplo, como Pedro Barusco, que foi condenado por receber propina de 100 milhões de reais. Pedro Barusco, do Bradesco, se não me falha a memória, foi condenado a não sei quantos tantos anos de cadeia. Agora pode andar solto por aí, inclusive sem tornozeleira eletrônica. Executivos que tinham sido presos e delataram para ferrar o Lula estão por aí, livres, leves e soltos, quando muito, com tornozeleira eletrônica. Era o mantra que o Ministério Público e Moro queriam.
A defesa do Lula tentou de todas as formas questionar as diversas nulidades da Operação Lava Jato. Provas requeridas pela defesa foram indeferidas. Foi indeferido o depoimento do advogado Tacla Duran, que hoje se encontra na Espanha, porque lá na Espanha, como ele tem cidadania espanhola, ele se encontra mais seguro do que estaria se estivesse aqui. Tacla Duran revelou a fraude nas provas obtidas pelo Ministério Público relacionadas ao Odebrecht. E esta fraude, se fosse considerada, tornaria todo o processo contra Lula nulo de pleno direito. Sérgio Moro não quis nem ouvir o Tacla Duran. Sérgio Moro não quis nem ver essas provas documentais que a defesa de Lula apresentou. Em uma sentença longa, prolixa, pobre de conteúdo jurídico, cheia de ilações e em que basicamente 2/3 do documento foram dedicados à defesa do próprio Sérgio Moro, ele condenou o Lula a 9 anos de cadeia. Detalhe, ele se referia muitas vezes a Lula como Nine, em alusão ao fato de Lula ter 9 dedos, por um dedo de Lula ter sido decepado num acidente de trabalho, quando ele ainda era metalúrgico. Veio a fase recursal. Os advogados recorreram à instância superior, que no caso era o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. E de repente, o recurso foi dado entrada e os desembargadores do TRF4 marcaram o julgamento do recurso para 24 de janeiro, apelando todos os demais recursos, inclusive de réus presos, que aguardavam espaço para serem julgados pelo colegiado. Repito, eu falo do alto da minha experiência de 22 anos de servidor do Poder Judiciário. Processo com réu preso tem prioridade. Lula era um idoso, mas não era preso. Então o processo dele não tinha prioridade. Então por que o TRF4 apressou para 24 de janeiro? Por uma questão de cronograma. Por uma questão de cronograma. Tratava-se do homem que liderava as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. E Lula não poderia jamais ser candidato. Então marcou-se o julgamento para 24 de janeiro e, como era de se esperar, os 3 desembagrinhos da Câmara, como diria Paulo Henrique Amorim, confirmaram a condenação e aumentaram a pena para 12 anos e 1 mês. E por que eles aumentaram a pena? Para que o processo de Lula não fosse atingido pela prescrição. Se prevalecesse a pena anterior aplicada pelo Sérgio Moro, o processo do Lula estaria prescrito. Estaria prescrito. Os prazos prescricionais, se não me falha a memória, são reduzidos pela metade em face da idade do Lula. Estaria prescrito. Só que eles colocaram para 12 anos e 1 mês justamente para não estar prescrito. 12 anos e 1 mês. Veio o recurso ao STJ e o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, quando este benefício foi negado no Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus é um outro capítulo do golpe, porque corre no Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade movida pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. Esta ação questiona justamente a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2016 de permitir a prisão de brasileiros a partir da condenação em segunda instância, em uma clara afronta ao que diz a Constituição da República. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado quer dizer que se encerraram todas as fases de recurso. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que já se podia prender logo no julgamento de segunda instância. Já se pode prender. Isso estava sendo questionado nessa ação.
E essa ação estava dormitando nos gabinetes até que Dias Toffoli, Marco Aurélio Melo provocaram questão de ordem para que esta ADC fosse votada em plenário. Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal e afeta ao golpe, decidiu manobrar juridicamente a questão, pois ela, como presidente do Supremo, tem o poder de pautar os julgamentos, decidir o que vai e o que não vai a julgamento. E ela decidiu pautar o habeas corpus de Lula e não a ADC, do Partido Ecológico Nacional. Isso quer dizer, decidiu julgar uma questão particular no lugar de julgar uma questão de repercussão geral. Era para ser o contrário. Foi julgado o habeas corpus de Lula e, com o voto decisivo da ministra Rosa Weber, Lula foi mandado para a cadeia. Atentem para o detalhe. Rosa Weber, na questão de 2016, que decidiu pelo encarceramento de brasileiros e brasileiras já a partir da condenação em segunda instância, votou contra esse entendimento. Então se tinha uma expectativa de que Rosa Weber desequilibrasse a favor das liberdades democráticas, a favor das garantias constitucionais, ou seja, a favor da libertação de todos aqueles que haviam sido encarcerados logo após a segunda instância, entre eles o Lula. Mas a Rosa Weber, mostrando fraqueza de espírito, mostrando absoluta falta de competência para estar ali naquela corte, num voto absolutamente absurdo, porque incoerente, disse que era favorável a que se cumprisse a Constituição, ou seja, era contra a prisão em segunda instância, após segunda instância, conforme entendimento já dito em 2016, mas como a maioria vota diferente, eu vou votar com a maioria, ou seja, eu sou a favor, mas eu sou contra. Só que se Rosa Weber não tivesse votado contra o Lula, a maioria teria se feito a favor do Lula. Então a maioria contra o Lula foi feita pela própria Rosa Weber. Lula foi mandado para a cadeia e consumou-se a parte 2 do golpe, encarcerar o líder nas pesquisas de opinião para as eleições presidenciais de 2018, encarcerar o maior representante dos anseios da classe trabalhadora do Brasil, a maior liderança popular da América Latina e que agora, por indicação de José López Esquivel, concorre ao Prêmio Nobel da Paz de 2018. Se vencer, será o primeiro e único brasileiro a conquistar tal honraria. Ele, que é o presidente com mais títulos de doutor honoris causa na história brasileira. Mais até do que o doutor Fernando Henrique Cardoso, cujo governo não criou uma única universidade. A mobilização de exceção para prejudicar Lula e a democracia brasileira acabou provocando, porém, um fenômeno com o qual certamente os golpistas não contavam: a unidade da esquerda democrática do nosso país. Manuela Dávila, candidata à presidência da República pelo Partido Comunista do Brasil. Guilherme Boulos, candidato a presidente da República pelo Partido Socialismo e Liberdade. Setores do PDT, setores de outros movimentos de esquerda se uniram na defesa de Lula, embora tenham as diferenças programáticas com o Partido dos Trabalhadores, diferenças essas que nós do PT respeitamos. Mostraram senso de unidade, porque perceberam o jogo que está acontecendo, perceberam o que está por trás. Guilherme Boulos e Mariana Dávila, eu já declarei aqui, não tem meu voto, mas tem meu respeito. E o respeito por eles só fez aumentar diante dessa atitude. É uma pena que Ciro Gomes não tenha o mesmo respeito.
Preferiu dizer que não seria puxadinho do PT, por isso não foi a São Bernardo. Perdeu uma grande oportunidade de demonstrar grandeza e por isso não vai vencer as eleições. Pelo menos com o meu voto, não conta. Mas voltemos a quem interessa. Gente como Guilherme Boulos e Manuela Dávila demonstraram grandeza e perceberam a necessidade das forças progressistas se unirem contra o arbítrio e contra a exceção. Principalmente depois que, tão logo saiu a decisão do STF contra o Lula, o juiz Sérgio Moro e o TRF4, de forma apressada, assodada, antes mesmo da publicação do acórdão da sessão do STF, já expediram um mandado de prisão contra o ex-presidente, determinando que ele se apresentasse à Polícia Federal na sexta-feira, dia 7, às 17 horas, em Curitiba. Lula decidiu não fazer isso. Disse que não iria se entregar e, se quisesse, que o fossem buscar em São Bernardo. Decidiu ficar por 24 horas no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde começou sua trajetória política. E graças a isso, a mobilização de milhares de pessoas, não só de São Bernardo, mas de outros cantos de São Paulo e de outros estados do Brasil, Lula criou em torno de si a imagem de um grande líder de massas, que ele sempre foi. Consolidou essa imagem quando decidiu, a contragosto de grande parte dos que estavam no sindicato, se entregar à polícia, não sem antes fazer um discurso contundente na missa em memória de Marisa Letícia Lula da Silva. Lula lembrou de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, assassinada, executada no último dia 17 de março. Crime em relação ao qual, até hoje, ninguém foi preso. Inclusive, um assessor de um vereador do Rio de Janeiro foi também executado após esse vereador ter prestado depoimento na polícia. Assim como continua sem solução o atentado contra a sede da CUT em Fortaleza, o atentado à bomba contra o Instituto Lula, assim como vai ficar sem solução o atentado contra a caravana de Lula no Paraná, quando a caravana democrática foi atingida por tiros, militantes chicoteados, e o governo do Paraná manobrou para mudar, inclusive, o delegado natural que investigaria o caso. Delegado este que agia de forma legal ao dizer que não havia outra hipótese a não ser tentativa de homicídio. Por isso, o governo do Paraná, vide Beto Richa, substituiu o delegado por outro que vai investigar a linha de dano, um crime de menor potencial ofensivo pelo qual ninguém vai para a cadeia. Se fosse contra o carro do Beto Richa, certamente iriam dar um jeito de culpar os petistas. Lula falou da escalada do fascismo, Lula falou da escalada do arbítrio. É cada vez mais preocupante. Cada vez mais preocupante. No dia 11 de abril, aconteceram diversas mobilizações de apoio a Lula em várias capitais brasileiras, inclusive aqui em Fortaleza, onde um incidente lamentável aconteceu de um militante da juventude do PT, cujo nome ele prefere que não seja identificado por razões de segurança. Este militante estava em seu carro e foi fechado por outro veículo com adesivos apoiando Bolsonaro. Este militante foi agredido com socos, com tapas e teve uma arma apontada contra a sua cabeça. Teve muita sorte, graças a Deus, de sobreviver. Mas este é mais um sintoma do arbítrio em que vivemos.
Lula falou da necessidade de resistirmos e que cada um de nós irá ser a sua voz, irá caminhar com as suas pernas, com os seus braços, porque a morte de um combatente não interrompe a revolução. A palavra de ordem, então, companheiros e companheiras que acompanham, curtem, compartilham as nossas postagens, é Lula livre. Não há outra palavra de ordem nesse momento. Não há eleição. Não há pedido de voto. Não há articulação política que supere a palavra de ordem Lula livre. Inclusive você que acompanha nosso blog e não é petista, nem filiado, nem simpatizante, mas simpatiza com a causa democrática. Não precisa ser filiado a partido político algum, basta simpatizar com a causa democrática. Até gente de boa fé da direita, amigos meus, não da ultradireita, não bolsonaristas, que esses semeiam ódio por onde passam, mas gente de pensamento direitista, conservador, que defende Estado mínimo, enfim, dissonante com aquilo que a gente acredita. Mas chegam para mim e falam, eu considero uma injustiça isso que estão fazendo com o Lula. Porque não precisa ser de esquerda, não precisa ser petista para perceber isso. Estamos em um regime tão de exceção que enquanto Lula está na cadeia, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por um crime que não cometeu, Geraldo Alckmin está livre da Operação Lava Jato. O processo contra ele, que apurava esquema de corrupção violento no metrô de São Paulo e nas obras de São Paulo, foi remetido para a Justiça Eleitoral, onde Alckmin será julgado pelo inofensivo crime de Caixa 2. Ah, mas a lei é para todos, porque o Paulo Preto foi preso. O Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral estão presos em Curitiba. Então por que vocês, petistas, dizem que só há perseguição contra vocês? Gente, quem é Paulo Preto? Quem é Paulo Preto, minha gente? Paulo Preto é um ninguém. A prisão do Paulo Preto é a mesma coisa que prender um cone. Paulo Preto é um soldadinho do crime. Quem é Eduardo Cunha? Eduardo Cunha está preso agora. Por que ele não foi preso antes? E por que, embora preso, não bloquearam os dinheiros dele e da mulher dele? E por que o Moro liberou o passaporte da Cláudia Cruz, esposa dele? Sérgio Cabral? Sérgio Cabral é um traste político. Já teve a sua serventia. E se o Aécio for preso nos próximos dias, também não se iludam. O Aécio já teve a sua serventia. É um ser inútil. Se a justiça realmente fosse para todos, Eduardo Cunha tinha sido preso antes do serviço sujo do impeachment fraudulento de Dilma Rousseff. Se a justiça fosse realmente para todos, Moro teria sido afastado do caso Lula, não só pelas inúmeras nulidades, mas também pelo grampo que deixou vazar para a Globo contra a presidente Dilma e Lula. Porque na época do grampo, Dilma ainda estava no exercício da presidência da República. Moro era para ter sido processado. Tomou um puxão de orelhas do STF e foi só. E o grampo vazado para a Globo foi usado para turbinar ainda mais os movimentos a favor do golpe. E nada foi feito com relação a isso. A impunidade prevaleceu. Hoje nós vivemos uma situação incerta que não precisaríamos viver. Não precisaríamos.
E o que é pior, com Lula preso, ainda não fora do jogo político, porque ele ainda é o nosso pré-candidato, com Lula preso, abre-se a real possibilidade de nós termos um energúmeno, um jumento batizado, chamado Jair Bolsonaro, na presidência da República. Porque a direita moderada não tem candidato. Não tem. Apresentam-se os nomes de Álvaro Dias, apresentam-se os nomes de Luciano Huck, apresentam-se os nomes de João Amoedo, Flávio Rocha. Quem são eles? Abre-se o campo para Bolsonaro. O perigo está à espreita. Hitler e Mussolini, quando chegaram ao poder na Alemanha e na Itália, conseguiram isso através da democracia. O Partido Nazista ganhou as eleições parlamentares de 1933. Hitler se tornou primeiro-ministro. Depois o presidente Hindenburg morreu de velho e o Hitler acumulou os cargos de presidente e de chanceler, se tornando Führer. E o resto da história todo mundo sabe o que deu. Benito Mussolini, do mesmo jeito, se tornou primeiro-ministro da Itália. O rei Vittorio Emanuele era simpático ao fascismo porque queria eliminar os comunistas e deu no que deu o fascismo na Itália. A história, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Nós estamos vivendo a mesma coisa aqui no Brasil. E quem não conhece a história está condenado a repeti-la. O que fazer então? Rua, rua e rua. Resistência, resistência e resistência. Em Curitiba, o acampamento do Lula está na frente do prédio da Polícia Federal. Em outras capitais, existem acampamentos instalados. Em Fortaleza, por exemplo, na praça em frente ao prédio da Justiça Federal. Compareçam aos acampamentos. Prestem sua solidariedade. Vamos aos atos. Formem comitês populares de resistência Lula livre em sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. Vá às praças do seu bairro, da sua cidade, gritar por Lula livre. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque nós somos a maioria. Nós somos o povo oprimido deste país. Nós somos o povo que sofre as consequências do golpe, com a desigualdade crescendo, de acordo com a última pesquisa nacional de amostra de domicílios do IBGE. Nós somos o povo que voltou a ter fome, que não tem trabalho, que não tem direitos. Nós somos o povo que está vendo suas riquezas nacionais serem vendidas aos estrangeiros a preço de banana. Nós somos o povo que não temos nem o direito de votar para presidente da República no líder das pesquisas, no melhor presidente da nossa história. Nós somos um povo usurpado e a gente precisa gritar. A gente precisa se rebelar. A gente precisa se organizar. A palavra de ordem é Lula livre. Não importa se você é do PT, se você é do PCdoB, se você é do PSOL, se você é da CUT, se você é da oposição, da Conlutas. Não importa. A palavra de ordem é Lula livre. Bote a sua estrelinha no peito. Ou se você não for petista, vista-se de vermelho. Bote o símbolo do seu partido, que está conosco na resistência, o PCdoB, o PSOL. Bote e vá para as ruas. Depois que a situação se normalizar, nós vamos para o debate com relação às questões programáticas, se houve conciliação de classes ou não no governo Lula, se houve covardia no que diz respeito à questão da democratização da mídia. Depois a gente discute isso. O debate vai ter que ser feito.
Nós petistas temos que fazer autocrítica? Sim, temos, mas esse não é o momento. O momento agora é Lula livre. Porque isso é o mote para mantermos o Estado democrático de direito no Brasil. Ou então, nós vamos nos perder em nossas discussões e deixar a ditadura se instalar outra vez no território brasileiro. A escolha é nossa. E é melhor a gente escolher a causa da democracia. E em nome da democracia, Lula livre. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.